Começa agora, direto da redação. Prestação de serviço para a comunidade. As notícias do Grande ABC. Uma produção da redação multimídia da Universidade Metodista de São Paulo. Direto da redação. Novo circuito de corrida chega em São Bernardo. Retorno dos serviços presenciais na universidade. Nova modalidade de transporte da Uber no ABC. Números da Covid-19 no Brasil. Tudo isso e muito mais agora no Direto da Redação. Acompanhe agora as últimas informações da Covid-19 no ABC em São Paulo. O estado de São Paulo não registrou nenhum óbito por Covid-19 na segunda-feira dessa semana. É a primeira vez que ocorre esse fato desde o início da pandemia, em março de 2020. Mesmo assim, o estado decidiu manter a obrigatoriedade do uso de máscaras até o final do ano. Essa medida é importante tanto em ambientes abertos como em ambientes fechados. O Grande ABC alcançou mais de 1.800.000 pessoas vacinadas com as 2 doses nos 7 municípios da região. O Brasil atingiu a marca de 610.000 mortos desde o início da pandemia, com média móvel de 10.978 casos e média de 254 mortes. São Bernardo do Campo recebe uma das 6 etapas do novo Circuito Santander de corrida de rua em 2021. O projeto será realizado pelo Instituto Internacional Correr Bem, junto com o Banco Santander. A corrida acontecerá na manhã, domingo, dia 28 desse mês. As inscrições já estão abertas, com um número limitado de participantes. O custo é de R$20. O participante precisa ter tomado, no mínimo, a primeira dose contra a Covid-19. Importante lembrar que o uso da máscara é obrigatório na entrada do evento. Além de São Bernardo, Araraquara, Limeira, Campinas, Indaiatuba e Bauru estão participando da corrida. E os papais e as mamães que irão correr não precisam se preocupar. Monitores e um espaço para crianças a partir de 4 anos de idade estão previstos durante a corrida. O repórter Matheus Justiro traz informações de como estão os serviços da Metodista direto da universidade. Desde o final de outubro, a redação multimídia está de volta. Mas será que tudo na universidade já está funcionando? De fato, muitas áreas ainda não retornaram, mas alguns setores já voltaram sim. Um exemplo é a cantina pastoral universitária. A movimentação ainda é pouca, mas em breve veremos as pessoas tomando seu cafezinho e comendo seu pão de queijo. Então, tem mais ou menos uns 2 meses que a gente já voltou, né, às atividades normais. A gente foi voltando aos poucos, né, por causa do retorno da pandemia. Agora a gente está trabalhando em período parcial, das 7 da manhã até as 19 horas. Você está todo dia aqui então? De segunda a sexta-feira. Como está a movimentação na cantina por enquanto? Olha, está começando a crescer aos poucos. A gente já sentiu que as pessoas estão começando a perceber que a gente está de volta, a gente está com algumas melhorias aí, algumas coisas diferentes que a gente está fazendo. As outras cantinas, a maioria não abriu. Isso você conversou com eles, o motivo? Não, nós não tivemos acesso, porque aqui nós trabalhamos como cooperativa, né? Então a gente não tem acesso ao que acontece lá no CC. Eu acredito que dê certo, porque a nossa turma já voltou ano passado com as atividades práticas e agora essa parte teórica, acredito que eu tenho uma grande expectativa das turmas de voltarem. A gente está mantendo já o distanciamento, seguindo todas as normas de biossegurança, eu acredito que vai dar certo. Você costuma vir na cantina direto ou não? Sim, todos os dias. E a movimentação aqui é grande? Não tanto, porque agora é só o curso de odontologia que voltou no momento, né, a parte prática. A plataforma de aplicativos da Uber está inovando e trouxe mais um meio de locomoção para a população de São Bernardo do Campo. Na última semana, o Uber Moto chegou na cidade de São Bernardo do Campo. Atualmente, essa nova modalidade de transporte está disponível apenas para 11 cidades do estado de São Paulo. Entre elas, Santo André, São Caetano e Diadema também entram nessa pequena porcentagem que possui este novo meio.
E apesar de já estar disponível, é muito comum você encontrar esta mensagem quando for pedir seu Uber. Lembrando que essa modalidade de locomoção é nova no estado e em todo o Brasil, e ainda está em processo de desenvolvimento. A devastação do meio ambiente causa diversos impactos na saúde da população. O coronavírus mesmo é um exemplo. Veja agora na reportagem dos alunos de 2020 de jornalismo aqui da Metô. Síndrome respiratória do Oriente Médio, gripe aviária, ebola e coronavírus. Nos últimos anos, as doenças causadas ou influenciadas pela devastação ambiental têm se tornado cada vez mais frequentes no nosso dia a dia. De acordo com a PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, a saúde humana está diretamente ligada à preservação ambiental, já que homem e natureza fazem parte de um sistema interconectado. Segundo dados de um estudo da agência, divulgado em março deste ano, a degradação de habitats seria uma das responsáveis por facilitar o surgimento e intensificação de diversas doenças, já que sem um espaço natural equilibrado, agentes causadores de doenças, como vírus e bactérias, conseguem circular mais facilmente entre animais e seres humanos. O estudo demonstra ainda que essas zoonoses, além de impactarem negativamente a saúde, têm influência no desenvolvimento econômico, pois nos últimos 20 anos, essas doenças tiveram um custo direto de mais de 100 bilhões de dólares para os países atingidos. De acordo com o engenheiro ambiental Danilo Vassari, a tendência é que a situação se agrave cada vez mais. Quando o homem ele causa uma degradação ambiental, então, por exemplo, quando ele avança sobre uma floresta, quando ele causa uma queimada, ou quando, por exemplo, por impacto das mudanças climáticas, a gente tem transformações no meio, na natureza, a gente pode liberar alguma coisa que está lá escondida, né? Então, pensando que dentro da floresta a gente tem uma combinação de vírus, bactérias e fungos que coexistem tranquilamente lá, mas que não fazem parte da nossa rotina. A pneumologista Cristina Teixeira ressalta que, além das doenças causadas por patógenos, outros fatores decorrentes da degradação ambiental podem desencadear doenças, principalmente no trato respiratório. Há muitos anos a gente já sabe que a poluição ambiental está relacionada com as doenças respiratórias, então existem estudos que mostram que quando o nível de poluição ambiental sobe numa determinada cidade, aumenta as idas ao pronto-socorro por doenças respiratórias, como asma, DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. E a gente sabe também que a poluição ambiental está relacionada ao longo dos anos ao aumento de outras doenças, inclusive do risco de câncer. Segundo especialistas, a melhor maneira de evitar que novas pandemias como a de Covid-19 surjam é preservar a vida selvagem, os ecossistemas e não comercializar ilegalmente produtos naturais. Conforme o homem avança para espaços que a princípio cabiam somente à natureza, podemos ter essa consequência, nesse sentido. Você sabe qual a relação entre a corrupção do Brasil e o ecossistema? Em uma das últimas lives da Diálogos Envolverde, foi debatido o impacto da corrupção no meio ambiente. A forma mais clássica, e mais do senso comum nosso, de perceber a corrupção é o roubo do dinheiro público, e essa é uma forma muito relevante e de alto impacto, mas a corrupção ela pode ser entendida, e é entendida pela Transparência Internacional, como o abuso do poder para ganho privado. Então, é quando as decisões são influenciadas para atender o meu interesse ou o interesse de alguém que está próximo a mim e não ao interesse público. Então, quando a gente traz a sociedade, no caso que a gente está discutindo aqui, em todo o ciclo da infraestrutura, a chance de ter esse abuso de poder por determinados atores para atender interesses particulares, ela é bastante reduzida. Por isso que pensar participação e controle social é tão relevante. Trazer a sociedade para próximo do Estado e da gestão pública é um eixo central na prevenção e no combate à corrupção. Eu acho que as pessoas se sentem alheias, eu acho que elas se sentem impotentes, elas se sentem frustradas, elas não sabem. O Renato comentou da transparência que aumenta a chance de detecção, realmente aumenta, mas para que isso funcione, a gente precisa aumentar a certeza de punição. O Brasil é o país da impunidade.
Então, o que está gerando é uma sensação de desesperança nas pessoas, e isso é muito, muito grave. A pessoa fala, puta, eu estou vendo a corrupção acontecer, mas nada acontece. E aí, quando você tem essa desesperança e a pessoa fala, eu não vou mudar nada, não vai fazer diferença, o Brasil não vai mudar nunca, cria um mecanismo inverso, onde as pessoas querem mais não olhar, porque aquilo vai te machucando, vai te frustrando. E isso é uma coisa que a gente consegue reverter com campanhas de conscientização. Quer dizer, claro que precisa combater a impunidade, primeiro de tudo, as pessoas precisam ver resultado lá nos níveis mais altos, né, das ações, quando há detecção, mas é muito importante que a sociedade entenda que sem repúdio social não vai mudar, não adianta mudar a lei. A gente precisa construir esse conceito de repúdio social à corrupção, assim como a gente conseguiu fazer com o meio ambiente. Quem tem adolescente em casa sabe que se você deixar a torneira ligada, vai vir o adolescente, vai fechar a torneira e ainda vai te xingar. Ou se você jogar um papel na rua, você vai ouvir, porque existe hoje uma consciência social da importância disso. E a gente precisa construir, da mesma forma que isso foi construído, quando eu era jovem, quem falava de meio ambiente era quem abraçava a árvore. E hoje nós estamos aqui nos diálogos em Verde. Então, assim, é uma mudança de patamar que a gente precisa fazer com a nova geração e ensinar a importância de um ser íntegro. Segundo uma pesquisa feita pela Forbes, em junho deste ano, a corrupção em obras de infraestrutura tiveram impacto na Amazônia. Corrupção mata. Corrupção mata, não é, né? Corrupção não é só um crime de colarinho branco que acontece em Brasília, e ela realmente impacta todos os aspectos da nossa vida, todos, inclusive esse. E não é à toa, quando a gente fala de sustentabilidade, e a gente fala dos eixos de ESG, né, ESG, eles estão no mesmo conceito, a governança, o meio ambiente e o social, né? A governança faz parte disso, porque sem governança não existe sustentabilidade. Sem governança não adianta falar em defesa do meio ambiente, não adianta falar nos impactos ambientais, porque é a governança, as práticas de governança que vão conseguir reverter. E sim, a corrupção atinge as grandes obras da Amazônia e as pequenas, minúsculas decisões que acontecem em todos os aspectos da nossa vida. Infelizmente, o sistema no Brasil está permeado, para não dizer apodrecido de corrupção, em todos, absolutamente todos os aspectos. E o mais grave deles, que o Renato abordou, é justamente o processo de tomada de decisão. Como o nosso processo político-eleitoral, o nosso processo, todos os nossos processos de gestão pública são pessoas com o rabo preso, eles estão sujos de corrupção, né, no bom sentido da palavra. A tomada de decisão vem sem critério. Os critérios para decisões não são baseados em evidências, não são baseados em análise de impacto, que é justamente uma das medidas sugeridas no relatório. A tomada de decisão é feita por retorno eleitoreiro, ou por benefícios eleitoreiros, ou por trocas de favores, ou até por uma pessoa que foi colocada ali sem a menor capacidade de estar em uma posição de tomada de decisão e que está ali só para roubar. Para saber mais sobre o assunto, acesse o YouTube da agência Envolverde. Agora vão as dicas culturais de São Bernardo para você aproveitar esse final de semana. Para você que curte circo, essa é para você. Está acontecendo a oficina de circo, com participação da Daniele Meloni, arte educadora de circo da Fábrica de Cultura Jardim São Luís. O evento vai até o dia 14 de novembro, então corre para não perder. A nossa última indicação é o projeto Arte de Rua, com participação de Gustavo Nenão. A oficina mostra aos jovens o grafite de rua, aprendendo a teoria e aplicando a prática em toda a sua expressão. O evento termina no dia 19 de novembro. Está terminando aqui a edição 148 do Direto da Redação. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, porque tem muita coisa interessante acontecendo por lá. Estamos no Instagram com o @portal RRonline. Curta também a nossa página no Facebook. Nos vemos na próxima semana com mais uma edição do DR. Bom final de semana!